Olá, amigos. Boa noite. Hoje estamos aqui com um momento de reflexão a respeito do tema Convivendo com os Espíritos. Como sempre, no irmão Altino, são temas de estudo para nós. Assim, meus amigos, nós precisamos lembrar que, embora esse título, essa convivência sempre existiu entre os seres inteligentes da criação, é mente influenciando mente, mente convivendo com mente, pessoas pensando e interagindo no modo de pensar. E vamos lembrar que essa comunicação é tão real que a doutrina espírita surgiu através dessa convivência com os espíritos, através do fenômeno da mediunidade. E esta convivência se dava entre encarnados e desencarnados, como em todas as convivências, com aqueles que pensam da mesma forma, que estão unidos no mesmo interesse. Essa é a forma de convivermos. Então, a influência dos espíritos, como nos relata o Livro dos Médiuns, no item 244, é de todos os instantes, e mesmo para aqueles que não creem neles, todos estão sujeitos a sofrer essa situação. Por isso, a questão de Kardec, né? No número 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? E eles responderam muito mais do que podeis imaginar. Por vezes são eles que vos dirigem. Eles influenciam de tal forma que vos dirigem. E a primeira impressão que nós temos é que viramos então marionetes nas mãos dos espíritos. Não é verdade isso, mas a influência de pensamento, o marketing usa essa influência. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde nossas mentes estão sendo bombardeadas o tempo inteiro com informações trazidas por outras mentes e que influenciam, então, o nosso comportamento. Outras mentes encarnadas e outras mentes desencarnadas que se aproveitam da situação para nos fazerem, então, pensar e agir de forma diferente. Daí a ideia de estarem nos dirigindo. Diz ainda André Luiz, no livro Mundo Maior, no seu capítulo 12, que emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor de temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e os estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizam com as criações mentais. Então é um círculo. Estamos emitindo e recebendo, e isso é que faz a convivência a todo instante com os seres da criação. Então, for um erro, diz o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 20, no seu item 232, for um erro acreditar que alguém precisa ser médium para atrair a si mesmo o mundo invisível. Os espíritos povoam o espaço e nós temos incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme atraímos ou repelimos. É uma questão de simpatia, de sintonia, de afinidade que nos permite conviver com este ou aquele, seja encarnado ou desencarnados. Todos somos espíritos. Continua o Livro dos Médiuns nos orientando: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos influenciam as paixões más. Tenha cuidado. Recebeu uma ducha de palavras, de orientação, de textos que não condizem com o bem, com a ética, com a moral, se afaste. É o melhor caminho. Então, senão vão nos levar a comportamentos tresloucados e difíceis. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que eles vos assaltam do lado fraco. Sim, todos nós temos uma dose de orgulho em nós, alguns mais, outros menos, e mexeu, lustrou o ego, como a gente diz, nós enfraquecemos, nós cedemos, porque alguém está agindo assim conosco, nos dando um status que às vezes nem merecemos. Mas todo intercâmbio, ele se dá com seres que estão em diferentes graus de adiantamento. Isso é importante a gente lembrar. Os seres, para entendermos a maturidade, os graus de adiantamento,
Kardec organizou no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100 até 110, 111, a escala espírita. Isso não é uma coisa absoluta, mas é algo que ele colocou como uma medida pedagógica a que entendêssemos a diferença da natureza das criaturas que conosco convivem em cada espaço de tempo. Então, a classificação dos espíritos contida na codificação, ela se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram, nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Não é absoluta, é apenas um conjunto de que cada categoria apresenta o caráter definitivo. E de um grau para outro, a transição é insensível. As pessoas mudam, melhoram, modificam coisas em si e não há algo estanque, uma secção para mudar de um quadro a outro. É uma coisa linear. Nós vamos andando, modificando, sem nem percebermos. Os limites entre um grau da escala e outro, eles se fundem e se confundem, assim como as cores do arco-íris, diz Kardec na obra. Porque entre uma cor e outra não há uma partição abrupta, mas há um mesclar das coisas que estão ali, que propiciam as mudanças. E assim, nós vamos ver então que esses espíritos, vamos ter a organização deles em ordens. E nós vamos começar essa ordem de baixo para cima, da terceira ordem para a primeira. E a terceira é dos espíritos imperfeitos. Quem são? Aqueles em que há uma predominância da matéria, há uma propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e as paixões que lhes são consequentes. E tem uma intuição de Deus, mas não o compreendem. Então podemos ver que a maioria da população terrena está dentro desse nível. Com variações, com poucas mudanças, mas a grande maioria está na categoria de espíritos imperfeitos, como da questão 101 do Livro dos Espíritos. Na sequência, a segunda ordem dos bons espíritos, lá na questão 107, que ele fala então da predominância do espírito sobre a matéria. No primeiro grupo imperfeito, a matéria domina. No segundo grupo de espíritos bons, nós vamos ver que há uma predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Nem sempre a realização, mas o desejo do bem já é uma realidade, já é uma constante, já está fazendo parte do modo de pensar daquelas criaturas. E as suas qualidades e os seus poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns terão ciência, conhecimento das coisas, outros terão sabedoria e bondade. Então nós não evoluímos de forma completa, de forma plena. Nós evoluímos de uma maneira, ora torcida para um lado, ora para o outro, para que assim consigamos ir amealhando todos os pontos de evolução que precisamos ter. Não estão esses espíritos bons completamente desmaterializados e conservam, conforme a categoria que ocupem, traços da existência corporal, ainda alguns costumes, alguns preconceitos, alguns hábitos, alguma linguagem daquilo que foi vivido na sua experiência terrena. E aí vamos chegar à primeira ordem, a dos espíritos puros. E esses espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria, têm uma superioridade intelectual, têm uma moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então nós vimos 3 grandes grupos classificatórios de comportamento humano que resultam em comportamento dos espíritos, e é com esta qualidade de espírito que vamos tecer essa nossa convivência de uns com os outros, cada um buscando mais diretamente o grupo no qual se encaixe. E é por isso que lá, já na carta de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 1, Paulo diz: vivemos cercados por uma nuvem de testemunhos, dizendo que 1000 olhos nos veem, nos observam, olhos encarnados e desencarnados, espíritos encarnados e desencarnados, nessa convivência, porque nenhum homem está só na face da terra. E os espíritos atuam frequentes vezes à nossa revelia,
sobre o nosso pensamento. Eles lançam coisas, solicitam fazer o mal, o bem, tal ou qual coisa. Cremos agir espontaneamente, mas na verdade estamos sendo influenciados ou cedendo a uma sugestão estranha. Isso está nas instruções práticas de Allan Kardec sobre as manifestações espíritas. Mas será que tudo é influência em nossa vida? Porque as pessoas costumam pensar assim. Não existe domínio sem aceitação, nem pressão sem sintonia, diz Dona Maria Modesto Cravo. É totalmente injustificável a crença na força do mal, sem escolha íntima e posicionamento mental propício. Então, para que haja uma influência muito acentuada, é preciso que o influenciado, de uma maneira ou de outra, esteja afinizado com aquele que está influenciando. Algo entre eles é comum, e é por isso que essa convivência ganha força. E o mais poderoso age sobre o menos poderoso. Nós poderíamos trazer um exemplo corriqueiro que as pessoas acham tudo influência dos espíritos, tudo nessa convivência do mundo espiritual, como sempre o mundo espiritual sendo aquele que perturba, que age errado, que oportuniza situações difíceis. Brigamos muito em casa. Há pessoas que dizem, na minha casa é um inferno, todo mundo briga. Será alguma influência espiritual? É o primeiro olhar dela. Richard Simonetti, em Dúvidas e Impertinências, uma obra sua, ele é muito bem-humorado, ele diz assim, sim, provavelmente existe uma influência espiritual de seus próprios espíritos quando não controla as emoções. Então o assédio espiritual inferior, ele é sempre consequência, nunca é causa dos desajustes familiares. Ali está por nossa conta. Primeiro nos perturbamos, depois somos perturbados por espíritos desencarnados ou encarnados que ganham acesso sobre nós. Abrimos a porta para eles e reclamamos que nos assaltam. Nós fazemos isso. Um outro exemplo. Meu marido anda muito nervoso. Será? Disseram a mim que isso é influência de algum espírito e que eu preciso então cuidar, levar a roupa dele para benzer no centro espírita. E Simonetti nos diz o seguinte, roupas são precários veículos de magnetização, não funcionam tão bem assim. O ideal seria a água magnetizada para ajudar. Quando magnetizada por um autêntico passe, né? Ele fala ainda, ele usa a expressão autêntico passe engarrafado. Roupas para levar ao centro, junta e dá para os pobres. São eles que estão precisando e isso vai acalmar muito mais. Então, meus amigos, nós observamos essas condições. Mas e alguma coisa está acontecendo em casa, barulhos, um copo caiu e se espatifou, né? Ninguém pôs a mão e o copo caiu e se espatifou. Será que é algum espírito maldoso que está fazendo esse transtorno na minha casa? Continua Simonetti ao dar esse exemplo dizendo, sim, o espírito de descuido, de falta de atenção da própria vítima. Colocamos mal posicionado, colocamos na beirada de um móvel e de repente, claro, o equilíbrio se foi e ele cai. Então nós também temos que olhar a nossa parte e não achar que tudo está em função desse mundo espiritual convivendo diretamente conosco e perturbando nossas vidas. Partindo dos desencarnados, se fosse o caso de um fenômeno físico, era preciso que ali tivesse, então, um médium de efeitos físicos para acontecer. E o próprio livro dos médiuns diz que esse tipo de médium é muito raro. Então, não é lugar comum. Pode acontecer como um efeito físico? Pode, desde que haja esse médium, que é raro acontecer. Então vamos acreditar mais no nosso descuido, no nosso descaso. O Livro dos Espíritos também, na questão 531, diz, esteja certo que a tua louça se quebra. Olha que Kardec já falava sobre isso. É mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. O próprio Kardec, porque já era um pensamento comum de esta convivência com o mundo espiritual, trazer essas dificuldades.
Outros surgem com um questionamento: fui informado que as desonestidades que eu infelizmente ando cometendo ao longo da minha vida decorrem de influência de um espírito mau que me atormenta, é um obsessor. É possível? Os espíritos, o nosso companheiro Richard Simonetti, assim, sem dúvida, é possível. Certamente suas iniciativas desonestas são induzidas por um espírito, o seu. Não outro, mas o seu. Então nós vemos que ninguém será tentado ao roubo se a honestidade nele for uma marca de caráter. Mas se a honestidade nele já não é uma marca de caráter, é o ponto fraco necessário para que esses espíritos, então, venham a usar dessa possibilidade. Outros surgem com aquele questionamento muito comum que a gente vê. É comum que eu me sinto mal perto de certas pessoas. Será que essas pessoas são dotadas de uma má influência e é por isso que eu me sinto mal? Nos diz então Simonetti, sentir-se bem ou mal no contato humano revela muito mais uma postura íntima do que uma sensibilidade epidérmica. Nós não estamos sentindo, é uma postura interior nossa. E ele vai explicar isso dizendo que na tradição evangélica, como a tradição dos ensinos de Jesus, a conhecida passagem de Jesus elogiando os dentes de um cachorro morto, enquanto os discípulos reclamavam do mau cheiro. É a nossa postura interna em relação a um fato. É isso que vai nos dar uma sensação de tranquilidade e paz ou de tormento e agonia diante de alguns fatos. Se nós nos detivermos nos aspectos positivos das pessoas, dos fatos, dificilmente sentiremos mal diante deles. Estamos vivendo um momento difícil. Se centrarmos a nossa atenção nas dificuldades que nos são apresentadas pela mídia o tempo todo, 24 horas por dia, bombardeando nossas mentes, nós vamos entrar em desespero. Mas se nós olharmos para este quadro uma vez ao dia, dizer, bom, a situação está essa, o que eu posso fazer para colaborar a fim de que isso logo termine? Muito bem, vou fazer orações pelos que estão doentes, vou vibrar pela paz no mundo, vou tomar os cuidados necessários para a higiene, vou evitar os contatos diretos com as pessoas, vou aprender a conviver de uma forma diferente. E aí eu estarei positivando a minha ação diante de um fato ruim e não permitindo que outras mentes venham a perturbar a minha mente e desequilibrá-la. Na prática mediúnica, porque nós falamos dos encarnados para os desencarnados, na prática mediúnica, né? E falamos também dos desencarnados sobreencarnados. Qual é o tipo de encarnado que está entrando em contato com os espíritos na casa espírita? Kardec vai falar sobre isso no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3º, no item 28, dizendo sobre aqueles que se convenceram sobre um estudo, que já estão então dentro de uma casa espírita, que tipo de pessoas nós vamos encontrar? É esse tipo que estará entrando em contato, em convivência com os espíritos nas salas mediúnicas. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Acham lindo, maravilhoso, acreditam naquilo, só estão dispostos às experimentações, vão em tudo quanto é trabalho. Seja trabalho de cura, trabalho de paz, trabalho mediúnico, comunicação, desobsessão, eles querem fenômeno e não aproveitam nada para si mesmo dessas comunicações. O segundo grupo, daqueles que vêm no espiritismo, mais do que fatos, vem mais do que o fenômeno. Sim, observa a parte filosófica, admiram a moral que decorre dessa parte filosófica, mas ela é insuficiente ou nula na sua própria vida. Não aplicam em si mesmo. Já consegue observar alguma coisa, mas não altera os seus hábitos, não se privam de um gozo que fosse. O avarento continua sendo avarento. O cheio de si vai continuar cheio de si, cheio de orgulho. Então não estão aplicando. E a eles Kardec denomina espíritos imperfeitos. E aí nós vamos vendo. A primeira turma gosta do fenômeno. Vai ter como companhia espíritos que gostam de espetáculo. A segunda turma são os espíritas imperfeitos, aqueles que ainda alimentam em si
tantas dificuldades e viciações. Vão ter como companhia espíritos do mesmo nível. Vamos pular a terceira turma e entrar na quarta turma, que são os espíritos exaltados, onde vai verificar um exagero em tudo. Esses estão assim muito entusiasmados, muito inflados, e é aquela ideia, tudo é o espírito. Os espíritos mistificadores, lógico, vão aproveitar para se aproximar na convivência e explorar a sua credulidade. Por último, nós temos então o terceiro grupo, que é um grupo ideal. Os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas praticam e aceitam todas as suas consequências. Então, convencidos que a existência terrena é uma prova passageira, trate de aproveitar seus breves instantes para avançar na senda do progresso, que é a única que nos pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. A caridade é em tudo a regra de bem proceder. E claro que terão então como companhia espiritual, convivendo no seu dia a dia, mentes que partilham dos mesmos ideais, do mesmo gosto. Esses são chamados os verdadeiros espíritas, ou, como diz Kardec, os espíritas cristãos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que possamos nos tornar verdadeiramente espíritas cristãos, numa convivência mais fraterna, mais solidária com todas as criaturas. Muita paz a todos, muita luz, muita alegria nos corações, agora e sempre. Até a próxima!